Assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Amém? Glória a Deus. O versículo 16 está faltando. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Agora, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7, apenas 2 versículos, um pouco mais adiante, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, te glorificamos, bendizemos e exaltamos o teu nome nesta noite. Aqui está a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha cumprir todos os teus propósitos, ó Pai, através da ministração desta palavra. Pai, em nome de Jesus, vai tirando todo o nosso cansaço, Senhor, o cansaço físico, emocional, espiritual, vai tirando todo o peso, todo o fardo de sobre os nossos ombros, nos torna livres nessa noite, meu Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz e sairmos daqui alimentados e fortalecidos pelo poder desta palavra, meu Pai. Que todo impedimento, toda dispersão, toda distração, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo queira lançar no nosso meio, para tirar a nossa atenção, o foco da tua palavra, nós jogamos por terra agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Assim oramos, já crendo e agradecendo, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, o Espírito Santo, ele me levou a traçar um paralelo, uma comparação, um tipo de analogia entre estes dois textos, entre estas duas passagens. São passagens muito conhecidas e é uma mensagem breve, mas dentro deste paralelo, o Senhor, ele quer liberar uma palavra profética sobre as nossas vidas nesta noite. Então, para nós recebermos aquilo que o Senhor quer nos entregar, nós precisamos prestar muita atenção na palavra revelada, aquilo que ele está falando conosco, para que depois da nossa fé ser fortalecida através da palavra, ele libere esta palavra profética. E se nós crermos no poder desta palavra, e se nós recebermos a palavra profética, aquilo que o Senhor liberar sobre as nossas vidas vai se cumprir, vai trazer resultados, nós vamos dar testemunhos, nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas é necessário que, em primeiro lugar, a gente preste muita atenção na palavra. E nós sabemos que muitas vezes o inimigo, ele faz de tudo para nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Ele traz dispersão, ele traz distração, ele traz preocupação, ele traz cansaço, ele traz sono. Há pessoas que justamente na hora da palavra é o momento que ela sente mais sono. E isso não é por acaso. É uma batalha espiritual. Então, se você perceber que você está querendo dormir, está com muito sono, se levante, se movimente, tome um copo com água, dê uma voltinha ali, para você não se distrair, não dormir, para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? O primeiro texto aqui, irmãos, que nós lemos, envolve o profeta Elias, uma viúva e o seu filho. O segundo texto que lemos envolve o profeta Eliseu, uma viúva e 2 filhos. São textos distintos
que envolvem dois profetas, Elias e Eliseu. No primeiro texto, o profeta Elias está indignado com a situação espiritual de Israel. Aquele povo estava adorando a Baal, era a época do reinado de Acabe, de Jezabel, e eles introduziram ali o deus falso, o deus Baal, que eles consideravam o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus das tempestades, o deus das chuvas. E eles então passaram a adorar este falso deus. E o Senhor então levanta o profeta Elias neste tempo, e o Elias então se mostra bastante indignado com esta situação, e ele vai profetizar um tempo de seca sobre esta nação. Na verdade, ele estava desafiando aquele deus Baal. Ele queria mostrar para o povo de Israel que o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, este sim, era o Deus da agricultura, era o Deus das chuvas, era o Deus que tinha o domínio, que tinha o controle sobre toda a natureza. Então ele vai profetizar e vai dizer que por um tempo não haveria chuva, nem orvalho cairia naquele lugar, devido à sua indignação. E quando ele proferiu aquelas palavras, ele profetizou, o Senhor assinou embaixo, e de fato não choveu durante aproximadamente 3 anos e meio. Só que em seguida que ele profetiza, Deus então vai mandar Elias para o Querite, o ribeiro de Querite. E Elias fica ali por um tempo sendo sustentado pelos corvos. Os corvos iam levar a carne para ele, e ele vai beber água ali do ribeiro durante um tempo. Era Deus guardando a vida dele. E aí, depois de um certo tempo, aquele ribeiro, aquele riozinho ali, ele seca por conta da seca. E é quando o Senhor então fala para ele: olha, Elias, você vai para a cidade de Sarepta, porque eu já falei, eu já preparei uma viúva para te sustentar. E ele obedece à voz de comando do Senhor. Ele obedece, ele se levanta e se dirige para a cidade de Sarepta. E quando ele chega ali naquela cidade, ele vai avistar uma mulher que estava apanhando lenha. Ele pede água para essa mulher, a mulher dá um pouco de água para ele. E depois então, ele vai pedir um bolo para esta mulher, um pedaço de pão, um pão para esta mulher. E esta mulher diz assim: olha, eu não tenho, eu só tenho aqui um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. É tudo que eu tenho. E sabe mais uma coisa? Eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque depois não há mais o que comer. Devido à escassez, devido à fome, devido à sequidão, à pobreza naquele tempo. Já no segundo texto, nós vamos encontrar uma viúva, o profeta e 2 filhos. A Bíblia diz que aquela mulher, ela havia ficado viúva, o seu esposo era também um profeta, e ele morre, só que ele deixa muitas dívidas. E pela lei, pela cultura da época, uma pessoa que morresse com dívidas, a pessoa que ficasse, no caso a viúva, deveria assumir esta dívida, deveria pagar esta dívida. Se ela tivesse um parente mais próximo que pudesse quitar esta dívida, muito que bem. Agora, se ela mesma não tivesse condição e nem este parente próximo, então, se ela tivesse filhos, ela teria que entregar os seus filhos para serem escravos, para trabalhar, até que a dívida fosse quitada. Então, assim como a situação da primeira viúva era desesperadora, desta segunda viúva também era uma situação triste, porque além dela ter ficado viúva, endividada, ela ainda estava correndo o risco de perder os seus 2 filhos para a escravidão. É fato que quando eles pagassem aquela dívida, eles voltariam para o convívio com a mãe, mas não sabemos ao certo quanto tempo isso duraria, quantos anos isso duraria.
E ela então vai procurar o profeta Eliseu. E quando ela chega e fala para ele, conversa com ele, expõe toda a situação, o profeta então pergunta para ela: o que é que você tem? E ela diz assim: olha, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. É tudo o que eu tenho. A outra mulher tinha um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite. E esta mulher, ela tinha apenas um pouco de azeite na botija. Não tenho nada. Para ela não significava absolutamente nada. E assim muitas vezes acontece conosco quando nós temos uma necessidade, seja em que área for, e nós olhamos e falamos assim: eu não tenho quase nada, praticamente nada. E isso não se refere somente à situação financeira, mas também num problema familiar. Olha, a minha família está tão destruída, está com tantos problemas que não sobra quase que nada de positivo. Porque nós estamos com muitos problemas, problema no casamento, problema com os filhos, problemas financeiros, econômicos, problemas de desemprego, problemas na saúde, são muitos os problemas. Então, seja em que área for, a nossa tendência é sempre dizer assim: eu não tenho quase nada de positivo nessa situação. Eu não tenho nada que eu possa fazer que possa me dar uma luz, abrir uma porta para que eu possa sair desta situação. Assim estavam estas mulheres. Uma já estava conformada com a morte iminente. A morte estava batendo a sua porta e ela já havia decidido fazer um bolo, fazer um pão, se alimentar com seu filho, seria a última refeição e morrer. Então ela já estava, ela mesma já colocou para si no seu coração que aquela seria a última refeição. Então já havia uma sentença de morte que ela mesma liberou sobre a sua vida. E muitas vezes nós, numa situação desesperadora, nós também liberamos uma palavra de morte sobre as nossas vidas. Nós dissemos: eu vou morrer com esta enfermidade, eu vou morrer com esta crise financeira, eu vou morrer com este problema familiar, eu vou morrer nesta situação, neste casamento. Mas nesta noite eu venho aqui para dizer para você que há um Deus que nesta noite se levanta do trono para pelejar por mim e para você, e dizer que ainda é esperança, ainda há um pouco de azeite, porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Se você verificar nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo tem muitos símbolos, um deles é o azeite, e o azeite ele está escorrendo aqui nesta noite, o azeite está sendo derramado aqui nesta noite, desde o início do culto. Talvez você tenha chegado aqui seco, talvez você não sinta mais a presença de Deus, talvez você não tenha mais prazer de orar, talvez você não tenha mais vontade de glorificar a Deus, porque os problemas são muitos, as lutas são muitas. Olha esta enfermidade, olha este problema familiar, mas o Espírito de Deus, o azeite está nesta noite sendo liberado sobre as nossas vidas. É o pouco que você tem, é o pouco que você tem. Se você veio aqui nessa noite é porque você crê que há um Deus que ainda pode fazer algo pela sua vida, que há um Jesus que ainda pode fazer algo, que ainda faz milagres. Há um Espírito Santo que habita no meio de nós, glorificando a que nesta noite está derramando já da sua unção, do seu azeite sobre as nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ai, Deus, que coisa tremenda. No primeiro texto, o profeta Elias disse para aquela mulher que fizesse este bolo e desse em primeiro lugar para ele. Era uma coisa absurda, inconcebível. Se eu só tenho para fazer para mim e para o meu filho, depois eu sei que eu vou morrer, como é que eu vou dar para o estranho um bolo? Como é que eu vou dar em primeiro lugar para ele? Eu estou me preparando para morrer.
Mas a Bíblia diz que aquela mulher, em primeiro lugar, ela creu na palavra do profeta, porque ele profetizou que não ia faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija. Ele primeiro liberou a palavra profética sobre a vida dela. Em primeiro lugar, ela creu e depois ela obedeceu. E quando ela creu e quando ela obedeceu, o Senhor fez o milagre. No segundo texto, o profeta diz para essa mulher: o que é que você tem? Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aí ele vai e diz assim para ela, eu estou resumindo em função do tempo, mas os irmãos conhecem essas duas histórias. E ele então diz assim para ela: olha, pega vasos emprestados. Vai até os seus vizinhos e pega vasos emprestados. E eu acho interessante que ele diz assim: e não poucos. Meu Deus. Pegue vasos emprestados e não poucos. Porque quando Deus vai fazer o milagre, Ele faz de uma forma abundante. Aleluia. Nosso Deus não é Deus da escassez. O nosso Deus é Deus de abundância. Quando Ele entra em uma causa, Ele faz com abundância, Ele faz com fartura. Ele faz de uma maneira grande para que todos possam ver, presenciar e o seu nome ser exaltado, o seu nome ser glorificado. Pega muitos vasos, não poucos. Pega bastante vaso. E aí, à medida que aquela mulher obedece e depois pega todos aqueles vasos, percorre a vizinhança, então ele diz: agora você entra, fecha a porta com seus filhos e vai derramando este azeite sobre esses vasos. E à medida que ela foi obedecendo a voz do profeta, ao comando daquele homem de Deus, aquele azeite foi se multiplicando. E só parou quando as vasilhas acabaram. Ela fala para o seu filho: não tem mais, não tem mais. Ela então vai até o profeta. E o profeta diz: agora pega este azeite, vende, você e os seus filhos vão viver do resto. O profeta estava dizendo: olha, você não vai ter apenas para pagar a dívida, você vai ter para viver para sempre do resto. Não só você, mas os seus filhos. O que eu entendo com isso? Que aquela mulher poderia até morrer, mas os seus filhos continuariam vivendo daquela bênção, daquele milagre de multiplicação. E nessa noite o Senhor quer liberar esta unção de multiplicação sobre a minha e sobre a sua vida. Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada senão um bocadinho de pão, de farinha. Eu não tenho nada, mas o pouco que você tem, a bênção da multiplicação virá sobre a sua vida. E é justamente com essa multiplicação que você vai viver em vitória, que você vai experimentar o milagre de Deus, não só na área financeira, mas haverá nesta noite multiplicação da sua saúde, haverá nesta noite multiplicação dos seus ganhos, haverá nesta noite multiplicação da unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Ambas as mulheres, elas recorreram ao profeta de Deus. Aleluia. As duas recorreram aos profetas. No primeiro texto, ela creu naquela palavra profética e o Senhor fez o milagre. No segundo texto, ela creu na direção: olha, você faça isso, isso e isso. Ela obedeceu, ela não questionou, ela não ficou perguntando. Às vezes, irmãos, nós perdemos a bênção porque a gente pergunta demais, a gente questiona demais, a gente fica perguntando quando Deus nos dá um direcionamento, e a gente fica: mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que, Senhor, que eu tenho que obedecer? Mas por que eu tenho que entregar isso? E nós ficamos questionando, o tempo vai passando, e nós acabamos perdendo a bênção, aquilo que o Senhor quer nos entregar. Então, irmãos, vamos questionar menos, vamos falar menos, vamos fazer um propósito diante do Senhor de só obedecer, e deixa que o resto Deus vai fazer. Deus é responsável, Ele sabe o que Ele está fazendo. Jamais Ele vai dar uma voz de comando para sermos
prejudicados, para lá na frente nós temos problema, nós sofremos. Não, o objetivo, o propósito de Deus é sempre abençoar o seu povo, os seus filhos. Deus não é Deus de embaraço, os embaraçados somos nós é que ficamos criando obstáculo, nós é que ficamos colocando impedimento, nós é que ficamos questionando, nós é que ficamos muitas vezes criticando a direção que o Senhor nos dá, e nós ficamos com birrinha, não vou fazer, não quero fazer, isso é demais para mim. Onde é que Deus está com a cabeça de pedir para eu fazer um bolo e entregar para um homem estranho, sendo que eu e meu filho estamos passando necessidade? Como é que eu vou sair por aí, que humilhação, pedindo vasos emprestados? Irmãos, aquilo que a gente considera humilhação é a porta para a nossa vitória, é a porta para o milagre, e o Senhor te dá graça. Abre a tua boca, obedeça a voz de comando, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque nesta noite Ele está te dando estratégias para que esta vitória seja liberada sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fé e obediência, irmãos, geram milagres. Fé e obediência. Primeiro nós precisamos crer no poder da palavra. Depois nós temos que obedecer. Isso vai gerar milagres nas nossas vidas. E nós estamos vivendo um tempo que o Senhor quer fazer grandes e poderosos milagres no nosso meio, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Vai pedindo a Ele agora para fortalecer a sua fé. Vai pedindo para aumentar a sua fé. Vai pedindo para aumentar o azeite da botija. Vai pedindo, irmãos, vai pedindo. Vai pedindo ao Espírito Santo. Vai tirando, vai repreendendo todo o espírito de incredulidade. Vai sendo jogado por terra agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Às vezes nós estamos vindo de um tempo, muito tempo, tomados por problemas, por lutas, por dificuldades. Parece que nós nunca vamos vencer. E nós passamos a desacreditar das promessas de Deus. Nós ficamos com o nosso coração endurecido. Um espírito de incredulidade toma conta do nosso coração. Ouvimos a palavra, entra no ouvido e sai no outro. Não produz nenhum resultado porque nós não cremos, o nosso coração está fechado. Mas que nessa noite você tenha o seu coração aberto. Que você mesmo repreenda esse espírito de incredulidade. Porque a gente sabe quando está duvidando. A gente sabe quando está incrédulo. A gente sabe quando a nossa fé está fraca. Nós sabemos, irmãos. Então vai falando com a sua alma agora, vai falando com a sua mente, com o seu entendimento. Seja repreendido agora todo espírito de incredulidade, toda dureza vai sendo repreendido, vai sendo arrancado agora todo cansaço, vai sendo agora jogado por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. É uma grande obra o Senhor quer fazer nesta noite. No 1 Reis, capítulo 17, versículo 15, diz que assim aquela mulher comeu aquele pão, aquele bolo que ela fez, que ela obedeceu à voz do profeta. Ele também comeu em toda a sua casa, e diz o texto, por muitos dias. Aleluia. No segundo texto, segundo Reis 4 e 7, depois que ela fala com o profeta que já não tinha mais vasilhas, ele então diz para ela, vai, vende e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O que é isso, irmãos? Tanto no primeiro texto como no segundo, é a bênção da multiplicação. Glória a Deus. E eu quero te dizer nesta noite, com muito temor diante do Senhor, irmãos, que a bênção da multiplicação, ela está sobre a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite, porque foi isso que o Espírito Santo falou comigo neste final de tarde. Aleluia. Inclusive eu mandei uma mensagem para o pastor e eu perguntei, pastor,
O Senhor crê em transferência de unção. O Senhor crê que quando nós temos algo nas nossas vidas, que nós podemos liberar sobre a vida de outras pessoas. Por que é que eu fiz esta pergunta? Porque se eu não poderia liberar esta unção, se o anjo da igreja não concordasse, porque há uma corrente teológica que não concorda, que não aceita. E eu entendo, não desmerecendo essas pessoas ou dizendo que somos mais santos ou menos santos, não. Isso é uma questão de fé, irmãos. Eu creio. E eu creio na palavra e posso provar que isso é real, que isso existe. Porque em certa ocasião Moisés estava muito cansado. Moisés falou com o Senhor: eu não posso mais com este povo, eu não consigo mais, eu estou muito cansado. E o Senhor dá uma direção para ele e fala assim: olha, você separe aí 70 anciãos. E a Bíblia diz que quando ele separou aqueles 70 anciãos, aqueles 70 líderes, o Espírito que estava sobre Moisés foi repartido sobre aqueles homens. O que é isso? É uma transferência de unção específica. A Bíblia diz também que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias. O que é isso? É transferência de unção. E que estava sobre a vida de Elias veio sobre a vida de Eliseu, porção dobrada conforme o desejo do seu coração. A Bíblia diz também, Josué e Moisés, que em certa ocasião, quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, o espírito de sabedoria que estava sobre Moisés veio sobre Josué. Paulo e Timóteo, a mesma unção que estava sobre Paulo, quando ele impôs as mãos sobre Timóteo, aquela unção para dirigir igrejas, para evangelizar, para discipular, para fazer missões, veio sobre a vida dele. Então eu creio, irmãos, eu creio nessa transferência de unção. Mas quando nós recebemos, nós temos que cuidar desta unção. Nós não podemos ficar relaxados. Agora que eu recebi, então agora não vou fazer mais nada, não oro mais, não jejuo mais, não me consagro mais, porque agora eu já recebi esta unção e agora vai ficar, não, vai ficar tudo bem. Não é assim. As coisas do Senhor não são assim. Nós precisamos valorizar e nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos entrega. Nós precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais na palavra, na oração, na comunhão com o Senhor, para que a gente não perca aquilo que nós recebemos. E nesta noite o Senhor vai liberar esta unção de multiplicação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, na área que você está precisando. Eu preciso que a minha saúde seja multiplicada. Estou com pouca saúde ou quase saúde nenhuma, pois o Senhor vai multiplicar a saúde sobre a sua vida. Eu preciso, eu estou com muitos problemas financeiros, eu estou com contas atrasadas que eu não consigo pagar, estou vivendo com muita dificuldade, pois o Senhor vai multiplicar as suas finanças. O pouco que você tem, a bênção da multiplicação virá e você vai conseguir resolver todos os seus problemas. Isso é que o Espírito Santo ministrou meu coração. Não tenho forças para orar, não tenho forças para profetizar, não tenho forças para louvar, não tenho forças para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Os meus dons já estão todos adormecidos. Há muito tempo que Deus não me usa nessa ou naquela área, pois nesta noite esta unção vai ser multiplicada sobre a sua vida. Ainda há um pouquinho aí, ainda há um restinho aí, ainda que seja muito pouco, mas este pouco o Senhor vai multiplicar e você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus e fazer aquilo que Ele espera que você faça. Glória a Deus. É a unção a ser liberada, é a unção da multiplicação. Glória a Deus. Para que você viva o milagre da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. E para concluir esta palavra, irmãos, eu quero contar algo que aconteceu comigo em relação a esta transferência de unção. É uma experiência que eu tive
que ainda que eu viva 100 anos, eu nunca vou me esquecer, e eu me lembro como se fosse hoje. No ano de 2007, em setembro de 2007, o Senhor recolheu a minha mãe. E eu me lembro que foi um dia de quinta-feira. E ela sempre dizia assim: minha filha, quando Jesus me levar, eu não quero ficar sendo velada a noite inteira. No mesmo dia que eu partir, eu quero ser sepultada. E o Senhor ouviu tanto este pedido dela, que ela partiu bem cedo. E houve tempo de fazer o sepultamento no mesmo dia, que foi numa quinta-feira. No sábado, eu tinha um chá de mulheres para ministrar a palavra. Uma pastora amiga minha havia me convidado já há bastante tempo. E as irmãs sabem que quando tem um evento de mulheres, né, as mulheres ficam muito agitadas, se programam com muita antecedência, principalmente num chá, preparam toda uma decoração, preparam lá os bolos, os doces, e pensam nisso, nesse detalhe, naquele outro. E já há bastante tempo, há vários meses, que essa pastora havia me convidado. E quando o Senhor levou a minha mãezinha numa quinta-feira, essa pastora, eu não sei como ela soube, porque assim, nós éramos amigas, mas não eram muito próximas. Mas alguém comentou com ela. E ela foi no sepultamento. E ela ficou ali junto comigo e com outras pessoas da minha família, outras irmãs em Cristo que estavam ali também, tentando me consolar. E eu percebi que ela queria dizer alguma coisa para mim, mas não tinha coragem, não encontrava espaço. Sabe quando você percebe que alguém quer te falar alguma coisa e não consegue, chega na hora a pessoa trava? E ela já tinha dito: olha, meus sentimentos, olha, aquelas palavras de consolo que a gente normalmente fala. E aí eu fiquei olhando para ela e eu pensei comigo: essa pastora, ela está preocupada com o chá no sábado, porque ela está imaginando que eu estou muito abalada emocionalmente e que eu não vou, e ela deve estar preocupada, porque com tudo preparado, tudo sendo divulgado, cartazes e tanta coisa. Eu falei: meu Deus. Aí, como eu percebi a agonia dela, eu mesma tomei a iniciativa. E eu disse assim para ela: pastora, não se preocupe, no sábado eu vou estar lá no chá, ministrando a palavra. Ela olhou assim para mim e respirou aliviada, né? Como quem diz, graças a Deus. Quando foi à noite, uma amiga minha me ligou e disse: eu ouvi quando você falou com a pastora, você disse que queria lá no sábado. Você sabia o que você estava falando? Eu falei: claro que eu sabia. Mas você tem condição de ir? Eu falei: tenho, Deus vai me dar graça. Eu sei como são esses eventos, em cima da hora, como ela vai arrumar uma outra pessoa assim, né? Tantas mulheres que estariam ali naquele evento. Eu falei: não, eu estou sim muito triste, eu estou abatida, né? Meses e meses que a minha mãe estava adoentada no hospital, eu acompanhando, dormindo com ela várias noites no hospital, saindo do hospital de manhã, tendo que trabalhar. Eu falei: mas o Senhor, Ele vai me dar graça. Ela falou assim: bom, você é quem sabe. E passou. Quando chegou no sábado, me preparei, algumas irmãs me acompanharam, algumas intercessoras foram comigo, e eu cheguei ali naquele chá, irmãos. E eu disse assim para a pastora: olha, a única coisa que eu vou te pedir é que depois que eu ministrar a palavra, eu vou embora. Eu não vou ficar para tomar chá, não vou ficar para comer bolo, porque eu não tenho clima para isso. Ela: não, eu entendo. Eu falei: então, assim que você me passar a palavra, eu entregar a palavra, eu vou embora. E ela concordou, entendeu, e assim foi. Louvores, né, cantoras de fora, e etc e tal, e até que chegou o momento da palavra, eu ministrei a palavra.
quando eu estava já para passar o microfone para a pastora, já terminando a palavra, o Senhor se manifestando de uma forma muito poderosa, o poder de Deus caindo, embora fosse um chá, mas a presença do Senhor era notória naquele lugar, unção sendo derramada. E quando eu estava quase no final, eu ia passar o microfone para ela, agradecendo. No meio, irmãos, no meio, porque o chá foi feito na própria igreja, um salão grande, espaçoso, muito bonito, colocaram mesas, decoraram toalhas, flores, e bem no meio se levantou uma moça bem magrinha, eu nunca me esqueço, moreninha, o cabelo assim amarrado para trás. Ela estava com um vestido branco de lese, os irmãos sabem o que é lese, né? E ela estava com aquele vestido branco, e eu já tinha observado aquela moça quando eu cheguei. Por alguma razão ela chamou a minha atenção, porque ela estava sentada com uma senhora na mesa, e ela estava com duas crianças, um menino e uma menina, que deveriam ter por volta de uns 6, 7 anos mais ou menos de idade. E dificilmente uma criança nessa idade ela fica quieta, ainda mais um chá e vendo tantas coisas gostosas lá. E as irmãs começaram a pôr uns pratinhos, né? Com docinhos, com bolo. Então, assim, ia acontecendo o culto, mas também as pessoas podiam se alimentar, tomar chá, tomar suco. Mas eu observei que a mesa daquela irmã, os pratinhos que foram colocados, eles estavam intactos. As crianças não mexeram em nada, não comeram nada, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, como que pode uma criança ver essas coisas aí, essas guloseimas tão boas e não comer? Os adultos já estavam tudo comendo lá, na hora lá do culto, lá, o culto acontecendo, e o povo comendo e bebendo e tudo mais. E me chamou a atenção. A senhora que estava assim com ela também quase não se movia, assim parada. Aquelas 4 pessoas ali. E neste momento, esta moça, esta irmã, se levantou e levantou a mão assim para o alto e disse assim: assim diz o Senhor para ti. Glória a Deus. A sua mãe já está comigo. Aleluia. E o lugar para onde ela foi, não é mais necessária a unção que estava sobre a vida dela. Então, neste momento, toda a unção que estava sobre a vida dela virá sobre você. Foi só estas palavras, irmãos. E ela sentou. E eu recebi aquele impacto, aquela carga, eu balancei assim com o microfone, a pastora percebeu, segurou no meu braço, eu passei o microfone e sentei e comecei a chorar, porque naquele momento de dor, de sofrimento, o Senhor me trouxe uma palavra de consolo, de conforto, e eu recebi toda aquela unção que estava sobre a minha mãe. O Senhor dizia que para onde ela tinha ido não era mais necessário, mas que Ele estava entregando, derramando sobre mim, tirou da vida dela e derramou sobre a minha vida. E nessa época o Senhor já me usava na ministração da palavra, no ensino da palavra. Mas a partir daquele dia, irmãos, Deus começou a me usar com mais poder, com mais autoridade, por causa dessa unção que estava sobre a minha mãe e que veio sobre mim. Então é por isso que eu creio que há sim transferência de unção. Há unções que são, a unção é sempre vem do Espírito Santo, mas há unções que são específicas. E a unção específica dessa noite é de multiplicação sobre a minha e sobre a sua vida. E se você quer isso, fique em pé no seu lugar, estenda as suas mãos, que eu quero liberar sobre a sua vida, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me confere, e com a autorização do pastor desta igreja, eu quero liberar agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a unção da multiplicação, multiplicação da saúde, multiplicação das finanças, multiplicação de clientes, multiplicação de dons, multiplicação
multiplicação de ministérios, há uma multiplicação sendo derramada, há uma unção sendo derramada agora sobre a sua vida. Creia, vai glorificando, vai exaltando, vai dizendo: eu recebo essa unção de multiplicação na minha saúde, eu recebo a unção de multiplicação nas minhas finanças, eu recebo essa unção de multiplicação sobre o meu casamento, sobre a minha família. Irmãos, vai abrir a boca, vai declarando, vai profetizando,